Eu quero conversar com vocês um pouco sobre término de relações, término de relacionamentos. É um momento muito delicado de lidar. No entanto, tem ocasiões que é necessário. A questão não está no término, no fechamento do ciclo do relacionamento. Para que um outro ciclo comece, para que exista um começo, o fim, findar, concluir o ciclo, se faz necessário. Cada pessoa, ela permanece na vida do outro o tempo necessário de aprendizagem, de compartilhamento, de integração, de ressignificar-se diante da vida. Nem sempre uma pessoa sai da relação porque ela deixou de gostar do outro, da outra, ou até de amar. No entanto, reconhece que a relação foi até onde precisava ir. E até em nome do amor próprio, da autoestima, preciso concluir o ciclo. Em tempo. E o que significa em tempo? Antes que ressentimentos, mágoas, rancores, raivas desproporcionais pela frustração se apresente. Preciso perceber quando a relação não tem mais como levar adiante. E quais percepções comportamentais são essas? Os desgastes que vão acontecendo. Ninguém precisa se reduzir, seja o companheiro ou a companheira, se reduzir, se diminuir para caber no espaço do outro. Porque se reduzir, se diminuir, é se anular, em primeiro lugar, diante de si. É deixar de realizar na vida o que dá prazer, que traz alegria, contentamento, felicidade, bem-estar, para caber no espaço do outro. O outro está errado? Não, porque o outro leva para você o que para ele ou para ela é satisfatório, é produtivo, mas é do outro. O que é do outro é do outro. Não é porque quem está do outro lado te apresenta o que gosta, que você precisa se condicionar a estar a nível comportamental nesse lugar. Se assim for, você está aceitando menos do que o que você merece. Porque o que você merece é o que para você faz sentido. Mas para isso é preciso também se despir dos juízos de valores, das críticas que levam para um lugar de depreciação do outro ou até de si, para compreender aos pouquinhos até onde nessa relação foi favorável, foi produtivo, houve um crescimento e em que momento se apresentou as interdições. Nas relações, é muito comum, muito natural olhar para o outro e trazer o olhar que o outro deve ser, a outra pessoa, conforme os meus desejos. Mas não é bem assim, como eu falei há poucos instantes. Esse movimento é uma atitude comportamental de anulação. O outro é quem é, assim como você é, quem você é. Na relação é preciso a liberdade de ser quem é, de se apresentar dentro de atitudes como a pessoa realmente é. Mas com isso não significa que os ajustes não devam acontecer. Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não devo desejar para o outro. Eu não devo querer moldar, controlar, reduzir e trazer, pela falta de conhecimento, uma palavrinha. Eu apenas estou cuidando. Eu apenas estou orientando. Eu apenas estou trazendo o que é saudável para a relação. Para quem esse discurso serve?
Tem muitos momentos que eles servem apenas para a pessoa que está falando, porque para ela tem um sentido, tem uma importância, tem um valor, tem um significado, mas para o outro, nem sempre. Possa ser que para outra pessoa, os comportamentos que você apresenta enquanto cuidado, zelo, amorosidade, não chegue dessa forma. Chegue como sufocamento, pressão, controle, posse. E o que fazer? Porque não tem como você adentrar o pensamento do outro, mas tem como você observar os comportamentos. E o que é que pode chegar como auxílio? O diálogo de qualidade, o conversar, o diálogo, a conversação, ela é fundamental. E em que momento o diálogo e a conversação é saudável? Quando existe uma relação dialógica de qualidade, na qual você expressa, você fala o seu pensar, o seu sentir, o outro escuta e também fala o pensar e o sentir, porque compreendeu. Compreender nem sempre é aceitar. Eu posso compreender o que o companheiro, o amigo, o familiar está trazendo, mas eu não preciso me obrigar a aceitar. E se eu não compreendo, eu preciso perguntar para o outro, dizer para o outro. O que é que acontece que você está trazendo dessa forma? Eu não compreendo, eu não consigo alcançar. Explique melhor, traga com mais clareza para que eu consiga alcançar. Mas o que se vê, são dois movimentos. Primeiro, nem existe o diálogo, nem existe essa conversação verbal. E tem momentos que o que existe são as brigas, as pressões, as lamentações, as imposições, ou um diálogo que também é muito comum, o silêncio. O silêncio, ele também fala na relação, e fala mais do que o que a gente imagina. E esse silêncio, ele está lhe dizendo o que é que a pessoa está sentindo. Basta você observar. Então, ninguém precisa obrigar ninguém a trazer o diálogo na relação, mas é preciso deixar claro para a pessoa: eu preciso conversar. Eu preciso dialogar. Precisamos, sim, trazer o que nos incomoda. Quais são os espinhos que eu estou permitindo que traga ferimentos para mim? Preciso falar sem culpabilizar ou culpabilizar-se. Apenas trazer a responsabilidade. Eu sou responsável por mim. Eu preciso me amar e trabalhar meu amor próprio para conseguir identificar o que é que na relação não está caminhando bem, porque eu sei o que é que eu preciso me dar e receber em uma relação. E trazer com muita clareza, sem culpar o outro. Trazer com clareza é eu não aceito mais na relação me colocar nessa condição a qual eu gero sofrimento para mim. Eu mereço algo melhor. Eu não aceito mais determinados comportamentos, porque são comportamentos que, quando chega até a mim, eu acabo transformando em sofrimento. Observe que o diálogo que eu trouxe agora estabelecendo, eu não falo apontando para o outro. Porque você deve isso e isso, porque você tem que aquilo, aquilo, porque você precisa. Apenas o outro vai ouvir como uma ladainha, como cobranças, como pressões, e pode até dizer: lá vem aquela pessoa com aquela chatice de novo. Lá vem aquela pessoa querendo me ditar regras e normas. Que nada. Eu não estou aqui para estar ouvindo ladainhas, não. Lamentações, não. E não vai trazer. Por que que não vai trazer? Porque está dizendo que é o outro. O que é necessário é você falar de você, o que te incomoda, o que você quer para você, o que você deixa de aceitar.
porque você sabe qual é o lugar que você precisa ocupar na relação com você, na relação com o outro. É muito importante. E que lugar é esse? É o lugar de amorosidade e de respeito. Quando diz para o outro, você precisa me respeitar, você tem que me respeitar. E geralmente meio gesticulando, né? Percebendo que quando um dedo está para o outro, ó, três dedinhos está para si. Dizendo o quê? Eu preciso me respeitar. Eu preciso me valorizar. Eu preciso saber quais são os espaços que me cabem porque eu construo o meu tamanho. Falar sobre relacionamentos, términos de relacionamento, envolve tudo isso que eu trouxe aqui, muito mais. Não precisa sair de um relacionamento tão machucado, tão magoado, num lugar da mágoa, do descontentamento. E se assim sai, é importante ressignificar, dar tempo ao tempo. Mas esse tempo ao tempo não é entregando para o tempo as soluções, de maneira alguma. É você dar tempo ao tempo, você agindo ao seu favor. E o outro vai aprender a cuidar de si também. No entanto, quando é uma relação abusiva, é muito mais delicado. Muito mais, porque teve algo chamado dependência afetiva a nível psicopatológico. Mas felizes aqueles que conseguem encerrar um ciclo enquanto existe amizade e que não transformou em mágoa, ódio e nem rancor. Pensem sobre, porque as relações sempre estão presentes na nossa vida. Primeiro, relação comigo mesmo. E, em seguida, a relação com o outro, porque só se cresce na presença do outro. Não crescemos sozinhos na vida. Por isso que os relacionamentos estão aí. Pense nos términos da relação, das relações, mas pense também nos recomeços de você com você, de você com o outro, de você diante da vida.